muita gente, um dos sinônimos de crescimento é a demolição de prédios tradicionais. O antigo, que dá cores ao histórico, abre espaço ao novo, que nasce para contar outros capítulos. Nessa equação, a história de um lugar fica pela metade, só conseguindo se juntar em páginas de livros, de jornais de época ou em fotografias. Os cenários podem mudar com o tempo, mas sempre com a consciência de que na modernização não está implícito o esquecimento. Veja o que ocorre em Itajaí, na reportagem da TV Univale. Com o pincel, a artista plástica vai imprimindo o estilo e formando os traços com a técnica da aquarela. Mas foi no Bico de Pena que Lindinalva desenhou para a história casarões seculares, obras arquitetônicas que já foram ao chão em nome do progresso. São 54 desenhos acompanhados de textos que falam sobre os donos, as construções e a arquitetura. A maior parte já virou poeira e no lugar surgiram grandes edifícios. A riqueza de uma cidade se faz, e a história de uma cidade também se faz através dos patrimônios. Ninguém vai para uma cidade para visitar prédios novos. Eles querem saber da história, eles vão a museus, né? Então, eu acho que é bem importante isso aí, a gente incentivar essa preservação. A maior concentração de prédios históricos ficava nessa rua, como mostram as fotos do passado. Uma riqueza arquitetônica do século XVIII, quando começaram a chegar os portugueses e depois os colonizadores alemães. O porto de chegada também foi para muitos o ponto de parada definitiva, enriquecendo a cidade com a bela arquitetura europeia. Nos desenhos da artista, esse foi o primeiro clube da cidade. O lugar virou estacionamento e agora mais um prédio. Os contornos da cidade mudam a cada dia, vão ficando para trás a identidade cultural e o patrimônio. Essa professora e escritora defende a preservação em artigos e livros. O patrimônio histórico está cada vez mais relegado, não é? E é uma pena porque nós estamos perdendo as nossas referências. Porque o patrimônio histórico, ele é aquele patrimônio que é deixado pelos nossos ancestrais e que precisa ser preservado para que as gerações futuras conheçam a sua origem. Nós agora estamos com o Instituto Preservar, que está tentando resolver esses problemas, mas falta vontade política. A diretora de Estudos e Projetos da Fundação Cultural da cidade faz parte do Conselho Gestor do Patrimônio. Ela diz que o proprietário e cidadãos podem entrar com o pedido de tombamento de uma construção histórica. Qualquer cidadão pode encaminhar ao Conselho uma solicitação de análise de algum bem, ou de uma paisagem, ou de uma árvore, ou de uma casa, enfim, de uma edificação, que ele considere importante para que nós preservemos a nossa cultura e a nossa identidade. Agora, é claro, como todo bem, isso vai ser analisado, para isso existe um conselho e não uma pessoa só, vai ser analisado para realmente se verificar a relevância dessa solicitação. De incentivo, donos de patrimônios arquitetônicos têm a isenção do IPTU, uma forma de evitar que vários casarões como esse, que foi o primeiro hotel da cidade, não ficassem apenas como lembrança em uma fotografia. E evita de um casarão desse antigo ir para baixo aí. Sim, evita e a gente está procurando mantê-lo também internamente, né? Quase que anualmente a gente vem fazendo reformas e fora também, agora entramos com recurso para inclusive o restauro pela lei de incentivo ao patrimônio histórico também. Bom, e muitas cidades cresceram sem a menor preocupação com a infraestrutura e com o desenvolvimento inteligente. O resultado disso são bairros que ignoraram e alguns continuam ignorando, entre tantos pontos, as reservas ambientais e o saneamento básico. A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um bom exemplo. E será que é possível reverter esse quadro? Veja a entrevista do repórter Pablo de Moura com David Zi, professor de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Até os anos de 1970, a Barra da Tijuca era assim. Montanhas, mares, lagoas e mato. Muito mato. A Barra era o próximo passo de crescimento e expansão da cidade. O desafio nessa caminhada era transpor os recursos naturais, no caso as montanhas que contemplam os maciços da Tijuca e da Pedra Branca.
Então era necessário que abrisse as vias de penetração, os acessos, como são as pontes, os viadutos e os túneis, para chegar até essa região. Então durante a década de 60, 70, foram abertas exatamente essas vias de acesso. E essa região só foi possível se desenvolver com dois instrumentos de infraestrutura urbana, que seriam exatamente as vias de acesso, a Avenida das Américas, a Avenida Alvorada, na época chamada Avenida das Alvoradas, hoje a Avenida Ayrton Senna, e um grande programa de drenagem, porque nós estamos na Baixada de Jacarepaguá e, como bem diz o nome, um lugar mais baixo, plano, onde era uma área de estagnação das águas. Então, para secar essas áreas, era preciso que houvesse uma drenagem. Então, foram construídos canais artificiais para drenar. Mas isso para receber as primeiras pessoas, primeiros contingente populacional, digamos assim, os desbravadores da Zona Oeste Carioca. Essas obras propiciaram a ocupação inicial do território. Como a maioria dos bairros da cidade, a Barra da Tijuca cresceu sem saneamento básico. No início da década de 80, se tentou colocar o emissário submarino na época na região, mas por um movimento popular, sem efetivamente um conhecimento adequado, impediu que essa infraestrutura de saneamento fosse colocada, ou seja, o emissário submarino. Na época tinha-se o temor que o emissário iria poluir todas as praias. E aí atirou-se no que viu e acertou no que não viu, que é exatamente a poluição das lagoas, muito mais próximo das edificações. Os recursos naturais não foram respeitados durante o processo de ocupação e o meio ambiente começou a sofrer com a degradação. Fazer um planejamento urbano numa região rica em recursos naturais é preciso que leve em consideração essas fragilidades, essas potencialidades naturais. E coisa que não foi feita na época. Por uma questão de falta de conhecimento, por uma questão de falta de desenvolvimento, seja o que for, não foi considerada essa questão ambiental. E com isso houve um grande prejuízo nesse planejamento, onde só se levou em consideração as necessidades urbanas e humanas. Não se levou em consideração as necessidades e as possibilidades naturais da região. Para ele, é possível reverter o quadro de degradação ambiental do bairro e da cidade como um todo. E os eventos que o Rio vai receber nos próximos anos podem melhorar a qualidade ambiental de alguns pontos, como as lagoas da Zona Oeste, que ainda podem oferecer funções de transporte e de lazer. As lagoas da Barra não servem só ou apenas para o cenário paisagístico. Ela pode ser aproveitada por um sistema de transporte aquaviário, onde vai desafogar o trânsito vicinal, o trânsito secundário dessa região. Tudo isso é um serviço que a lagoa pode oferecer e a gente não percebeu ao longo dos anos. E esse passivo ambiental fez com que grande parte das lagoas estejam totalmente assoreadas. Então hoje, para consertar isso, ficou muito mais caro, consertar isso do que ter feito o planejamento anterior. Nós precisamos de um amplo programa de dragagem, coisa que o governo do estado está executando em função das obrigações, dos cadernos de obrigações das Olimpíadas. A grande questão que a gente colocou é que a gente tem que integrar o meio urbano com o meio natural. Então ela precisa manter a infraestrutura ambiental para ter uma melhor qualidade de vida, para sustentar a cidade. E com isso, barateia os custos de manutenção da cidade. Então, na hora que ele entende isso, ele começa a perceber como o planejamento é importante, de como manter determinadas áreas desocupadas, áreas verdes, que são exatamente essas áreas mais frágeis, e que áreas que efetivamente pode se implantar a cidade, de tal forma que não haja problemas de conflitos entre a existência da cidade com o meio ambiente. A gente faz mais um breve intervalo e o Jornal Futura volta em instantes. O desafio de uma vida em república para jovens no interior de São Paulo.